Está começando mais um vídeo aula. Vamos falar sobre o modernismo da segunda fase. Também é conhecido como geração de 30 e é representado o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1940. Foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentando na semana de 1922. E lembrando que esse evento marcou o início do modernismo aqui no Brasil com a arte moderna. Para muitos estudiosos, o tema da segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase da consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de manutenção, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado, vamos dizer assim, pois a crise de 1929 que ocorreu em Nova York, que houve crise financeira, econômica, política, e é isso. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas e a fome e a miséria no Brasil e a Revolução de 30 representou o golpe do Estado. As principais características são a valorização da cultura e economia, a influência do realismo e a influência da psicanálise de Freud. Oi. E uma autora também que se destacou bastante nessa fase foi a Raquel de Queiroz. Então vai, de novo. Vamos falar sobre Raquel de Queiroz. Ela nasceu dia 17 de novembro de 1910 em Fortaleza e morreu dia 4 de novembro de 2003. É filha de Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz, e é parente materno de José de Alencar. Com 45 dias de vida, ela e sua família se mudou para a fazenda Junco, em Quixadá, que fica em Fortaleza. Quixada, que fica em Quixada, em Fortaleza. Em 1913, retornou para Fortaleza, onde seu pai foi nomeado promotor. E em 1917, a família vai morar no Rio de Janeiro, procurando fugir de uma grave seca que desde 1915 atingia a região. Em 1919, a família retorna para Fortaleza e em 1921, Raquel de Queiroz ingressa no Colégio Imaculada. Ela, com o livro 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. E ela foi a primeira mulher a entrar na Academia de Letras e a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões. E nos anos seguintes, em 1937, ela foi presa por 3 meses por defender o Partido Comunista. O livro, ele foi passado em 1930, foi o primeiro livro da autora, e ele é composto por 26 capítulos, mas só que esses 26 capítulos não tem título. Josias, filho do Chico Bento da Cordovina, encontra uma raiz de mandioca crua e acaba comendo. Ele falece. Mais tarde, Pedro encontra outro grupo de viajantes e se junta com ele, e o casal não o vê mais. Passa um tempo, eles chegam em Fortaleza e eles encontram Conceição, que é uma professora e voluntária. Conceição acaba ficando madrinha de Duquinha, que é o Manuel, filho deles,
Chico Bento e a Corvina a comprar passagem para São Paulo e convence eles a deixar Manuel com ela, Conceição. E com a chegada da chuva, o povo nordestino fica com mais esperança. Bom, a bibliografia de Raquel de Queiroz é bem fácil, ela escreveu 22 livros. O primeiro foi o 15, de 1930, o segundo, João Miguel, o terceiro, Caminhos de Pedra, o quarto, As Três Marias, o quinto, A Donzela e a Moura Torta, e os dois últimos foram Memórias de Menina, que ela publicou em 2003, e depois que ela morreu também publicaram um livro que é Pedra Encantada. Amigos. Eu conheci, eu era casada nesse tempo com meu primeiro marido, José Alto, e fui morar em Maceió. E lá Graciliano era diretor da instrução pública, eu acho. Tinha um cargo. E Graciliano se aproximou da gente, era Zé Lins que estava lá, Zé Lins do Rego, Graciliano, eu, Zé Alto, meu marido, e éramos um grupo muito constante, porque não tinha outras pessoas. Zé Lins fazendo aquelas loucuras dele, que era o nosso estrela, de forma que não foi uma amizade natural que se prolongou até eles morrerem, infelizmente morreram primeiro do que eu. Graciliano era uma pessoa difícil, mas era um terno, um carinhoso, quando ele queria bem, quando ele era amigo, ninguém era um amigo mais delicado, mais gentil, mais compreensivo do que Graciliano. Quando nós começamos a ser comunista, ele não era, levava a gente na troça. Ele ficou comunista depois e aquela prisão foi o que o amargurou mais. Mas nunca isso afetou as nossas relações, eu já era trotskista, logo eu fiquei com o trotskista muito cedo, nunca houve debate ideológico, porque na verdade eles não eram ideólogos, nem Zé Olímpio, nem Graciliano, nem Zé Lins, eram todos o que a gente era contra o Getúlio, né, contra a ditadura aqui, de forma que não tínhamos assim uma ideologia política determinada, a não ser éramos vagamente comunistas, mas brigávamos muito com o partido, porque o pessoal do partido era muito burro, muito fechado, e queria da gente uma submissão servil. Eles, por exemplo, foram exigir de Graciliano ler o livro antes do Graciliano publicar. Graciliano não se submeteu, eu não me submeti. Zé Lins, que não era comunista, foram querer ler os livros de Zé Lins, e eles disseram as maiores malcriações. E Zé Olímpio, que era o nosso editor comum, nos defendia e nos dava guarida a todos. Nesse tempo eu já estava expulsa, era traidora, era isso, era aquilo, nessas brigas de Graciliano. Porque a gente tem a fase de entusiasmo, depois tem a fase de briga e a fase de horror, né? Porque eles são muito burros, é uma coisa impressionante. Nós não gostávamos muito do Jango, né? De forma que derrubar o Jango foi uma boa ideia. E depois, se não fosse o derrubado do Jango, não se tinha chegado depois a Constituição, a consolidação da liberdade no país, né? O Jango foi a derrubada do Jango e do janguismo, que eram os que sobravam do Getúlio, era a condição sine qua para se poder voltar a um Estado de direito normal. Após o golpe militar de 64, que depôs o presidente João Goulart, o general Castelo Branco assume o poder. Mas é na fazenda de sua conterrânea e amiga Raquel de Queiroz que encontra momentos de paz. Em julho de 1967, alguns meses após passar a faixa a seu sucessor, Castelo Branco morre em acidente aéreo, saindo da fazenda Não Me Deixes. Ele era um homem muito inteligente, extremamente lido, e, curiosamente, um espírito muito aberto. Ele não era... Aquele sujeito é fascista, aquele sujeito é comunista. Ele era muito inteligente. A nossa conversa era mais... Descobrimos que éramos parentes, lá de Alencar, Humberto de Alencar, Castelo Branco, minha mãe, a família e minha mãe é toda Alencar. De forma que a nossa conversa era mais de amizade, de visita, eu me dava muito com a Argentina. Eu era grande amigo do presidente Castelo Branco e tal,
Mas se vocês virem na minha fé de ofício, eu nunca tirei a menor vantagem, um emprego, comissão, ou qualquer coisa de qualquer dos governos militares. Não, eu também não fiz. A gente tratava de alusão, não, diga, a gente se tratava de frotência para frotência. Era uma amizade de igual para igual. A gente não dava confiança a eles de pedir. Eu nunca pedi uma coisa a um presidente. O Castelo era nosso amigo, muito antes dele ser presidente, já era nosso amigo. O presidente não ia brigar com a gente, né? O Castelo era meu parente. Era meu parente, nós éramos amigos muito antes dele ser o importante. Nós o conhecemos já general, mas sabíamos, ele que descobriu que era meu parente. E a gente brincava, se chamava de primo. Mas ele, quando ele vinha nos visitar, o eu era muito amigo dele, meu marido, vinha nos visitar, mas ele estava sempre por aí, com comandos por aí. Quando ele veio morar no Rio, já foi nesse tempo mais adiantado. A fazenda Junco, que era a fazenda de meu pai. O Não Me Deixes era um prolongamento do Junco, que quando mamãe morreu, nós dividimos a fazenda, que era muito grande, ficou uma para minha irmã, que se chama Arizona, a minha, que já tinha, aquela terra era chamada de Não Me Deixes, é um nome muito antigo. E de forma que o complexo, papai tinha muita terra, de forma que dividiu entre os filhos, e nós já, na verdade, a casa velha do Junco, que ficou com meu irmão Roberto, que era o mais velho, que era o juiz, que era o símbolo da fazenda para nós. E lá, quando eu herdei o Não Me Deixe, a mamãe morreu, eu fui com o Iama, com meu marido, para lá, fizemos casa, fizemos tijolo, situamos a fazenda, como se diz lá, de acordo dos parâmetros lá da terra. Não Me Deixes é o nome do mais recente livro de Raquel. De receita do Não Me Deixes, é do receita que eu trouxe de lá, da minha fazenda. E é um livro de culinária. É. A senhora gosta muito de cozinhar? Eu sou muito boa, sou muito melhor cozinheira do que escritora. Sua melhor receita? Não sei. Isso aí é coisa profissional.